Boa noite, estamos aqui com mais um podcast, hoje na presença ilustre do meu amigo Lucas Cordeiro. Ele é ator, é carioca, na verdade ele nasceu fora do Brasil, ele vai falar um pouco sobre isso, mas antes de tudo eu quero te convidar para participar aqui com a gente, Lara Werneck, Já minha sou amiga, veterana veterana Lara, aqui. Ele é ator e designer designer e e, primo de Lara e Werneck. prima de Lara Werneck. É mais Exatamente. uma competência, mais uma coisa. A principal delas, A inclusive. principal delas, Exato. inclusive. Obrigada, Lucas, por estar aqui. Já tô Eu sentindo que que o podcast é agradeço. meu já também. É seu, não tem É dúvida. nosso. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente, muito feliz pelo convite do Luguinho também. E vamos falar sobre tudo. Sobre tudo, né? E começando, a gente sempre começa falando de cachorro aqui. É vamos inevitável, cães e cachorros. Então, eu queria saber de você, qual é a tua relação com cães, assim, desde o início? Como é que você teve os seus primeiros contatos com cães? Olha, Longuinho, primeiro agradecer o convite de estar aqui. E, cara, eu tive cachorro a vida inteira, assim. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu tenho cachorro. Meus avós tinham um Rottweiler. Você chegou a conhecer o Conheci. Tyson? Eu só não lembrava o nome dele, era Tyson. A gente tava Tyson. falando aqui antes de conversar. Eu lembrava da Diana A Diana era Husky. e o Rottweiler eu não lembrava o nome, Tyson. A Diana é que você não gosta, que não gostava de você? Não. A Diana gostava, só que a Diana era meio maluca, assim. Não, e nota-se que a família gosta de botar nomes, assim, imponentes, né? Diana, princesa Diana, Era a princesa Tyson, Diana. aí Tyson depois foi era pra Mike Loura. Tyson e a Loura. A Loura era porque lourinha. A Lourinha eu conhecia. A Lourinha vocês treinaram. Tem que botar uma Lourinha. Marilyn agora, um negócio assim, desse, imponente, né? E como é que era lá no início, assim? Então, o primeiro cachorro foi o Tyson, que era um Rottweiler. Cara, eu amava o Tyson e ele era bravo com outras pessoas. E engraçado, porque comigo e com meu irmão, ele era muito dócil. E a gente judiava dele, a gente montava cavalo nele. Cara, puxava a orelha, focinho. E ele não fazia nada comigo e com meu irmão. Mas passava alguém na rua, cara, esquece. Era um Rottweiler. E ele era dava muito medo. grande, eu lembro. Ele era enorme, gigante, era, ele era tipo, muito grande. Bem forte. Mas ele era doce comigo também. Mas minha avó aprendia no canil direto, Eu assim. lembro. Então, no canil ele até falava, mas minha avó não tinha coragem de deixar ele solto com outras pessoas. E já existiu papagaio nessa época. Ah, não, papagaio tem Gente, tem 40 papagaio anos. que eu acho que o papagaio, sei lá, desde a época Cara, da Marilyn. É, porque o tipo papagaio vive 100 anos. Cara, É, o mas o Pascoal, papagaio tá lá Pascoal. há muito tempo. Desde do Rottweiler, que depois faleceu, veio a Diana, faleceu, veio a Cara, Loura, faleceu. O Pascoal é uma história engraçada. O Pascoal, a gente estava viajando pro Nordeste de carro. A gente fez uma viagem que saiu do Rio de Janeiro, foi até, sei lá, Rio Grande do Norte, até o Natal lá de carro. E aí a gente tava passando pelo Monte Pascoal e tinha esses vendedores de rua e tal, cheio de passarinho, vendendo passarinho. Aí eu e meu irmão, a gente era pequeno, né, criança, a gente olhou aquilo, a gente ficou apaixonado. A gente começou a pedir pro meu pai parar o carro pra gente ver, não sei o quê. Aí a gente foi e comprou uma... Na verdade, a gente achou... O cara enganou a gente, falou que era um papagaio, a gente Não pegou. era uma normal maritaca. essa. Aí a gente chegou no hotel com uma maritaca. Tipo, aí a gente descobriu que era uma maritaca. Aí depois a Eu gente... não sei a diferença de Não, maritaca eu para também não, papagaio, eu sei que- gente. Você descobriu depois Não, ou nunca porque- soube? Não, então, é porque ela era pequenininha, não tinha pena ainda. Aham. Só que a gente notou que tinha alguma coisa esquisita. Aí a gente perguntou pra um cara local lá, ele falou, cara, isso não é papagaio, isso é uma maritaca. Ah, você já comprou, tá agora? Não, a gente foi lá, a gente voltou. E aí a gente conversou com o cara, aí o cara foi e a gente trocou pelo um papagaio, que é o Pascoal, que tá com a gente até hoje. Aí ele já foi todo certinho, já tá regularizado, tudo bonitinho. Mas ele tá lá, cara, deve ter uns 30 E ele canta, né? Ele fala várias coisas, né? Não, que ele eu canta lembro. Atirei o Pau no Gato. O pessoal passa lá na frente da casa dos meus pais, ele assovia, tipo... E como é que era a relação do Tyson com ele? Foi Não, depois então, do Tyson. ele não chegou a pegar o Tyson. O Aham. Tyson, o Pascoal veio logo depois do Tyson. Ele veio junto com a Diana. Uhum. Que era então, husky. Que era uma husky. E eles não se davam bem, não, assim. A Diana já tentou atacar ele. Enfim, era uma... Mas o papagaio relação consegue ruim. se livrar bem de cachorro. É bem impressionante, assim. Já treinei cão pra lidar com papagaio. É mesmo? Muito fácil, porque o papagaio ele é muito esperto. É Ele muito entende muito bem o que você tá fazendo ali e não pega não, tipo gato. Isso aí. E de Rottweiler pra Husky, qual era uma diferença, assim, dos dois, de comportamento? Cara, Porque então, Husky também não é fácil, né? Não, Husky, não. cara, Husky foi, assim, foi o cachorro mais genioso, assim, que eu tive. Ele não era tão carinhoso quanto a nossa Golden, né, a loura. Sim.
E ela era bicho solto, assim. Ela dormia no canto dela, na rua, não queria saber de cama, não queria saber de sofá. Selvagem, Selvagem, loba. isso aí. Ele é mais próximo do lobo até. O Rottweiler, ele tem uma característica boa, que ele é treinável, né? Um cão altamente treinável. Então, é fácil você ter um Rottweiler e treinar. Às vezes, você treina ele de forma muito tranquila, sem necessariamente precisar de um treinador. E a Husky, uma característica dela que, assim, foi muito diferente da Golden e do Rottweiler, que quando a Diana fugia, cara, acabou. Ela traçava uma reta, ela é infinito. Assim, a gente tinha que pegar bicicleta, pegar carro. Ela não voltava por nada. O Rottweiler, quando fugia, a gente gritava ali, ele ficava ali perto e tal, voltava. A Loura nem se fala, a Loura nem sei, ela preferia ficar em casa. Mas a Husky traçava uma reta e ia embora. Mas será que ela ia pra onde, gente? Voltar Cara, pro não Polo sei. Norte? E O que ela ia? o medo da minha mãe era ir pegar as Américas e ser atropelada. Porque é bem perto, né? A sair do condomínio ali. Então, esse era o maior medo. Mas aí eu lembro, a gente pegando bicicleta, carro, mas correr isso atrás deve dela. ser uma característica dela, da tua cadela ser fujona. Porque, em geral, o cão, mesmo sendo de raça nenhuma, é tão fujona assim. Entendi. Então, não é uma característica da raça. Não mas sei se talvez vocês já dela. viram, mas tem umas páginas no Instagram de Husky. Eu sigo várias, porque eu acho maravilhoso o Husky cantando e falando. Porque eles falam muito, você já Eles viu? uivam Eu não sei se a igualzinho uma se fala. a Diana Ele tem falava assim, mas tem vários. Aí, tipo, e tipo, canta e fica horas falando. Eu morro de rir com aquilo. É bem idiota. Mas eu sigo algumas páginas. Eu que é vejo Huskies umas for... coisas idiotas na TV. eu adoro coisa sigo idiota de muita cachorro. página de cachorro, cara. Como eu adoro cachorro, então eu sigo umas coisas bem E o malucas. Husky com aquele olhão arregalado, azul, né? Aí fica, tipo, tudo mais bizarro ainda, mais Cara, creepy eu sigo ainda. umas de galguinha italiana, cara. É uma figuraça. Eu gosto. É eu uma raça adoro. muito rápida, né? Muito rápido. Muito rápida. Assim, é o terror das clínicas veterinárias. Ah, é? Por quê? Porque eles são fujões, né? Então, assim, já conheci várias histórias. Meteu o pé. Não pega. Não, Se não meteu pega, o não pé, pega. senta e espera voltar. É isso. Porque não volta. Não tem como, né? E aí, depois do Tyson? O Tyson Aí, ficou depois do quanto tempo? Tyson- Viveu quanto tempo? Cara, ele morreu cedo. Ele teve um câncer ósseo. Nossa. Enfim, eu acho que ele morreu com 6, 7 anos. E aí depois veio a Diana, que durou 14 anos, que foi a Husky. Nossa, viveu bem ela. Viveu bem a beça. Pra cachorro de porte grande, né? É. Dizem que quanto maior o porte, vive menos. Tem isso. Quanto maior, quanto menor, os cães que mais vivem são os menores. Vai pegar aí um York. Com esse York viveu 23 anos. É mesmo, 23? 23 anos. Sim, Nossa. já pedindo para ir embora, né? 23 Mas anos, isso aí não vai acontecer com um cão grande. Aí a Dianinha durou a beça, eu acho que foi 14 anos. E a Loura, né, que é a Golden, que morreu agora, com 9 anos. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que a Loura foi que a tua mãe mais... Não, Então, foi a filha da minha mãe, foi assim. a filha, porque né? a Diana, ela era uma cachorra mais do lado de fora de casa. Por ela mesma, ela preferia ficar lá fora. E, como você falou, ela era muito bicho solto, é tipo uma loba mesmo. E a Loura não, cara. A Loura Golden, com todas as características de Golden. Dormir na cama, no sofá, melosa, quer carinho o tempo todo. Então, minha mãe, cara, adotou como filha. E ela teve displasia muito cedo, né? Muito cedo. Cara, ela já, sei lá, pequenininha, a gente já notou que tinha displasia. A gente fez aquele raio-x lá, né, pra detectar e tinha displasia. E só foi piorando. E ela foi ganhando peso também, e aí piorou mais ainda a displasia. Eu acho que tem muito isso também de gente... Não tô falando que é o caso, mas às vezes as pessoas moram em casa e aí fala assim, eu já moro numa casa, não preciso sair com o cachorro, exercitar e tal, e aí o cachorro vai ganhando peso, Mas porque eu só acho que fica a ali Diana dentro. tinha, né? Eu lembro que vocês faziam uma rotina de A Loura. exercício físico. Na Loura, aliás. Não, a gente fazia. Eu lembro. Não, mas sim, a mas gente às vezes isso fazia. acontece muito, de acontece. achar que não precisa sair. Confunde muito isso. É. Achar que o cão não precisa gastar energia porque mora numa casa. Cara, não importa. Ele pode morar numa casa de 30 metros. ainda mais a Loura. 30 mil metros quadrados. Vai precisar E ela sair. nadava, né? Não, e a Loura, se ela morasse numa 5 metros quadrados, ia dar no mesmo, porque ela dormia o dia inteiro. Ela não se mexia, então... Ela é minha versão em cachorro. É que eles gostam de ficar perto da gente, né? Então, isso. morar numa devia ter pego um kitnet Golden, ou numa gente. mansão. Cara, a Golden é muito bom. É uma devia raça ter pego um Golden. que eu quero muito ter de novo. O Golden é legal, sim. E você, nessa época você já morava no Brasil? Já. Conta um pouco da tua história aí. Então, vamos lá. Eu nasci nos Estados Unidos, na Califórnia.
Meu pai, nessa época, ele foi estudar lá na Califórnia. Ele fez o mestrado e doutorado lá. Aí, nisso, minha mãe era recém-casada com ele, eles se mudaram lá. E aí, meu irmão nasceu e logo em seguida eu nasci. A diferença minha pro meu irmão é de 1 ano e 2 meses. E nisso, acabou que eu morei lá durante 6 anos, 7 anos e a gente voltou pro Brasil. Então, a minha primeira infância ali, esses primeiros 6 anos, foi todo lá fora. A gente voltava nas férias, mas, enfim, eu fui alfabetizado lá, eu estudei nos colégios lá, e daí a gente veio pra cá. Aí, enfim, desde os 6, 7 anos eu moro aqui no Rio. Você nasceu na Califórnia? Na Califórnia, em Monte Rei. Lá você tinha cão? Já tinha cão nessa época? Não, a gente não né? tinha. Não tinha. Engraçado, porque eu sempre adorei. Eu e meu irmão, a gente era viciado em cão, mas lá eu acho que a rotina dos meus pais também, eu acho que era difícil. A gente era muito pequeno, a gente não tinha um poder de encheção de saco suficiente pra eles darem um Só cão pra gente. pegar uma maritaca. Não, a maritaca foi depois, quando a gente, já no Brasil. Esse negócio do golpe da maritaca é engraçado. Tem uma conhecida minha que caiu no golpe do maltês. Ah, é? Ela entrou num site desses, não vamos falar a marca, porque não estamos sendo patrocinados, também não queremos nos queimar, Ok. mas um site desses de venda na internet, um site grande, e aí tinha lá ninhada de maltês, não sei o que, nananã, super mini, maltês super mini, comprou. Aí entregaram o cachorro e tal, trouxeram, moral da história, o maltês virou quase um golden doodle, sabe? Tipo assim, um poodle gigante. Caramba, que sacanagem. Golpe do maltês. Não sei nem que... Era um vira-lata, era uma cruz aí louca. Sim, que realmente, filhote... Pra ter esse crescimento assim desproporcional, vira filhote realmente parecia um maltês, só que virou quase um labrador, meio labrador, meio poodle. Pior que você vai se afeiçoando, não tem o que fazer, cara. Não, depois o ela que ficou. menos importa aí a raça. Exatamente. Né? Depois ela ficou. Mas é sacanagem você comprar claro, você foi enganado, gato por lebre. Literalmente. É muito engraçado que ela falou, caiu no golpe do maltês, aí você caiu no golpe do papagaio. E quando o Tyson morreu, você já tinha essa noção do luto, assim, você sentiu essa falta? Pouco. Eu era bem pequeno, mas eu lembro que, eu e minha irmã, a gente ficou super chateado, mas a gente não viveu esse luto como a gente viveu agora com a Loura, por exemplo, com a Dayana. Com a Loura foi assim, foi um baque na família. Foi baque mesmo, foi que nem perder um irmão, assim. Foi pesado, mas o Tyson não. E o Tyson também, ele morava na casa dos meus avós. Não morava na casa dos meus pais. Então, também não era tão próximo assim. Embora more no mesmo condomínio, então a gente estava sempre lá. Mas a Dayana e a Loura, né, que é a Golden, foi pior. Foi bem mais próximo, assim. Já que a gente está falando de Golden, o que você acha da raça, assim? Teria mais? Cara, a gente veio pra cá no carro falando sobre isso. Eu falei, cara, eu devia ter pego um Golden, porque é tão preguiçoso quanto eu. Cara, sem brincadeira, assim, eu não posso dizer porque eu nunca tive todas as raças, mas eu já conheci outros cachorros de amigos e tudo mais. Cara, Golden junta todas as melhores características de cachorros, na minha opinião. É muito bom, assim, é dócil, é carinhoso, é obediente, é brincalhão, gosta de água. Cara, sei lá. Mas ultimamente eu tenho visto uns Golden bem reativos, assim. Sério? Eu não sei o que é. Agressivos? Lá no condomínio tem 2 que não podem chegar perto de outro cachorro. É mesmo? E já tentaram atacar o Noah, já morderam outra Golden lá no condomínio também. Fêmea? Fêmea. A Loura já foi avançada por 2 fêmeas. E lá na escola também a gente já viu um também que era bem brabo. Acho que ele só foi criado com gatos, uma coisa assim. Ele também gostava de gato. Aliás, ele parecia um gato. Ele se sentia um gato, Ele via um gato, o gato miava, miau, ele já olhava assim, era impressionante. Cachorro latia, ele ligava. Não tinha o menor contato com o cachorro, a menor intimidade com outro cão. Mas um gato passava lá... Esse que foi criado com gato? Foi criado com gato. Depois a gente descobriu a história dele. Ele foi criado... O que acontece? Existe uma janela social no cão. Nessa janela social é muito importante que o cão tenha contato com outros cães. O máximo de informação que ele tiver, ele vai levar para o resto da vida. Entendi. Provavelmente ele viveu nesse período com gatos. Fora os irmãos que devem ter nascido em ninhada ali. Então, assim, toda a referência dele era de uma outra espécie que não a dele. E realmente, ele tinha os trejeitos de gato. Ele urinava como gato.
Entendeu? Ele fuçava o cocô ali, juntava o cocô como gato. Era um cão, era impressionante. Assim. De estudo, sabe? Aquela coisa de pegar e estudar o cão. Interessante. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Ele também tinha passado por vários donos, né? Não tinha uma coisa Sim, assim. aí depois vieram os problemas, porque passou a ser um cão brigão com outros cães. Que ele não tinha uma intimidade com outros cães. Então ele viu um cão na rua, queria matar. Né? E aí vem um outro problema que a gente sempre fala, né? Que é o abandono, né? O cachorro briga aqui, abandona ali. Então já estava no... Vai parecer conta de mentiroso no 7º dono quando ele procurou a gente. E era novinho? Já tinha Uns 4 anos? 3 Não, anos? menos. Menos de 3 anos. Acho que ele tinha... eu acho 3 anos. Eu lembro bem, porque ele com o Noah era bem difícil. E deu jeito lá? Como é que ficou? Infelizmente, a pessoa também desistiu. Desistiu? E ele tá onde agora? Não sei, não tenho essa informação. Até procurei saber, ele era amigo da Vanessa, mas ela também perdeu o contato, porque eles não informaram, assim. O cara simplesmente um dia desistiu dele também. É triste, né? Bravo. Infelizmente, você vai acabar... o destino de um cão desse, às vezes, infelizmente, é a eutanásia. E é um Golden, né? Era um Golden. E Golden, eu acho que tem muito isso às vezes. Tipo, no Brasil, as raças mais comuns são tal, tal, tal. Nos Estados Unidos, tal, tal, tal. Golden é universal, né? Universal. Golden é assim, é tipo assim, sei lá, o Pikachu dos Cara, cachorros. mas tem um negócio, por exemplo, meu irmão mora lá nos Estados Unidos. Os Goldens que eu vejo lá, o pelo é praticamente branco, assim. É muito diferente do Golden daqui. Aqui é mais dourado. Os Goldens daqui são douradões. Bronzeado, Rio de Janeiro, Brasil, pegar um sol, Nordeste. Acaba sendo uma seleção, né? Os próprios criadores vão fazendo a seleção aí e vai escurecendo. Porque os Goldens lá eram branquinhos, assim, pelo muito branco. E aqui é mais marrom, né? Mais dourado. Isso depende muito do primeiro ali. Então, você vai seguindo aquela seleção. E é muito comum, o que nasce diferente, você descarta, né? E mantém aquele padrão. Como empresa, eu entendo isso, né? Como comércio, eu entendo que manter o padrão, inclusive como espécie também, você mantém uma originalidade da espécie. Mas se você olhar pelo um olhar mais... Mas isso para criar, né? Para criar. Mas o Golden ainda é um cão que vem dos canis. Ele dificilmente ele vai vir da rua de uma cruza vira-lata, assim. Você tem vontade de adotar já? Eu tenho muita vontade de adotar. A gente adotou. Faltou a Pretinha. Eu lembro disso. A gente adotou a Pretinha, a minha mãe... E tem uma gata agora também, né? O Zeca. Tem um gato agora, que tava junto com a Loura. Aí, porque o Zeca é muito recente. O Zeca veio agora no luto da Loura. Tem o quê? Uns 2 meses? Por aí. A Loura tava com quantos anos? Veio com a Loura já. Foi no finalzinho da Loura. Ela tinha quantos anos, a Loura? A Loura já tava velhinha. Já tava com 9 anos. Ela morreu com 9 e, sei lá, 8 meses. O Zeca chegou na vida dela, já tinha 9 anos e 2, 3 meses. Aí ficou uns 6 meses com a Loura. Mas aí nesse meio tempo, teve a Pretinha, que era uma vira-lata que minha mãe adotou. Mas ela era muito problemática, assim. Ela já nasceu... De saúde, eu lembro, né? Cheio de probleminha. Aí ela tinha um problema renal seríssimo. Aí a gente tinha que fazer hemodiálise. Aí não tinha o sangue dela. Aí tinha que vir em bolsa de sangue de São Paulo. Enfim, foi um auê. Mas aí a Pretinha, eu acho que ficou com a gente 1 ano. E aí ela também morreu. Mas a Pretinha era legal, cara. E ela era geniosa também. Ela brigava com a Loura. Cara, ela é pequenininha. A Loura é gigante. Porque a Loura é muito nerd. Aí a Pretinha, cara, ela mandava na Loura. Tipo, a Loura queria brincar e a Pretinha desse tamaninho pegava o brinquedo da Loura. Acabou. Ninguém encostava mais no brinquedo. Mas geralmente os baixinhos são os mais bravos. Isso aí. Eu sei bem disso. O Joffre me chama de pincher dele. E aí agora chegou o Zeca, que é um gatinho vira-lata. E ele estava bem com a Loura, né? Mas acho que ninguém se dá mal com a Loura, né? Não Só tem a Pretinha que não... Só a Pretinha que não gostava. Por que você procurou treinamento pra Loura? O que você lembra? Por que vocês procuraram? Eu acho que foi... que a gente queria que ela andasse sem coleira. A gente sempre quis andar com ela sem coleira. E a gente tinha medo de andar sem coleira sem um treinamento. Medo de ela sair correndo, porque... Teve um caso de um Golden também de um amigo meu, que eles foram correr na praia, na areia da praia, ali na altura do Alfabarra. E aí nisso, eu não sei se ele viu um pombo, viu alguma coisa, ele saiu correndo, atravessou e morreu atropelado. Nossa. E aí isso foi, cara, foi um baque ali pra ele. E
pra gente que ama cachorro, a gente imagina com os nossos e, cara, é desesperador. Então, eu sempre quis passear com a loura sem coleira. E aí eu acho que esse foi a primeira vontade, e depois que a gente foi ver como funcionava, é pra tudo, né? Inclusive, vale lembrar, né, que eu só conheci o pessoal da Escola Lobatos graças ao Lucas. Ah, é verdade. Eu que Naquela passei o contato. viagem em Búzios. É verdade. Você lembra? Lembro. Foi Foi lá. antes, bem antes, né? Do quê? O Noah veio bem antes, bem depois, né? Muito depois. Muito depois, depois. já. O Novo vai fazer 2 anos é. agora. Uhum. Não, eu lembro que a gente viajou, a gente tava em Búzios, aí a gente tava falando de adestramento. Aí eu falei, cara, fala lá com o Lunguinho, Foi. o Vladimir. Foi a partir Entra em daí. contato com eles, que eles são fera. Foi isso mesmo. Até hoje a gente leva o Noah lá na escola, E sabe? eu acho que vocês estão treinando a paçoca, Paçoca, sim. que é de um amigo meu também, que eu A dei o paçoca contato não é de aquela vocês. vira-latinha? Sim, né? A caramelo? A caramela. Não, não é caramelo, não. Ela é Ah. pretinha. Ela é pretinha, você tá Eu confundindo não com conheço paçoca essa. da rosa. Não, paçoca do Rafael. Eu conheço esse paçoca? Não, a paçoca você não conhece, a É pretinha. sexta que vem, será? É fêmea, a paçoca é É fêmea. fêmea, é uma pretinha, não é É isso? a pretinha, lá do Jardim Oceânico. É. Se ela não vai, ela é do Jardim Oceânico, exato. É. Quem vai à escola é o paçoca. É o paçoca. Ou paçoca. Inclusive, nomes são... Tá em alta agora, Que é o Amora. caramelo, né? Que é Gente, tem 4 Amoras no meu prédio. É mesmo. 4 Amoras. é, No mesmo bloco, assim. Aí, tipo, todo dia eu cruzo com uma Amora. A Amora tá em alta, paçoca, paçoca tá em caramelo. alta. Caramelo, vira lá da caramelo. Eu queria que o nosso chamasse Douglas. Eu acho que ele tem Douglas. uma cara, muita cara de Douglas. É um belo nome. Noah é sugestivo. tipo muito. Ai, americano. Não. Tinha que ser Douglas. Douglas. Noah veio de onde? Então, Qual é a referência do Noah? Noah é Noé, né? É o Noé da Arca de Noé, né? Aham, sim. Se você for É. né, traduzir ali. Mas, pra mim, eu digo que Noah veio do. Tem um filme, gente, chamado The Notebook, que é Diário de uma Paixão. Não sei se alguém aqui nesta sala já assistiu. Que é um filme de romance antigão, mas é um clássico. E eu não sou de romance, eu não gosto de nada de romance. Eu gosto de monstro, bicho e tal. Mas esse é o meu filme preferido de romance, que é com o Ryan Gosling, que é aquele ator... Ainda bem que o Jofre não tá aqui ainda, maravilhoso. E... um ótimo ator. Um ótimo ator. E com uma outra atriz. E o personagem do Ryan Gosling em The Notebook se chamava Noah. Bom, tá definido. Foi É daí que por veio. isso, entendeu? Entendi. Foi daí, porque eu gosto muito da atuação do Ryan Gosling. Ótimo. E ele é lindo. É uma boa explicação. Boa explicação. A loura foi porque era loura mesmo. Não, tem cara de loura. A loura Ela tem cara de loura. né? É. Não, e é loura mesmo, não é loira. Loura, é aham. L-O-R-A. Loura com- É, eu ó. lembro que você falava disso. É loura. É loura, é. E conseguiu alguma coisa desse objetivo de andar com ela solta? Você conseguiu. Conseguimos, pô, muito. Ela era super Cara, educada. ela era Aquela muito vez em Búzios educada. era bizarro. A gente ia pra praia, ela ficava na porta. Não, o fica dela era impressionante. O fica dela era Era impressionante. impressionante. O fica dela, cara, podia cair um meteoro do lado dela, ela ia ficar parada. Eu lembro Era quando a gente bizarro. treinava a loura e depois que vocês Aham. parou e É. tal, e treinávamos um outro ali na tua rua. E você Aham. às vezes saía com Isso, ela, né? é, A gente se encontrava. É verdade, encontrava ali. Cara, mas o fica dela era muito bom. A gente ia na padaria, assim, senta, fica. Cara, acabou. Eu podia ficar 5 horas na padaria. Podia vir cachorro falar com ela, gente. Ela ia ficar parada olhando pra Esse dentro. dia que a gente... Esse final de semana em Búzios, que a gente pegou o contato deles com vocês... A gente ficou impressionado com esse fica, porque a gente estava numa casa ali na Praia de Jeribá, aí eles mandaram a loura, a tia Cristina, mãe dele, mandou a loura ficar no portão que dava pra areia da praia, a loura ficou lá, a gente andou toda a areia, ia no mar, tipo, era longe, não era muito perto nem muito longe, mas era um longinho. E a loura lá, sentada. Eu fiquei, gente, bizarro. Não, o fica dela era O muito bom. fica foi o que pagou a escola, assim. Exatamente, foi o ponto forte dela. Parte do sucesso disso vem também de vocês, porque o que a gente faz, na maioria das vezes, é só indicar o caminho, né? É, né? Eu lembro. A gente cara, eu treina, lembro mas muito bem vocês falando disso. sem a parte do Vocês falam dono que, não cara, funciona. Os donos têm que ser treinados também, não é só o cachorro, né? Porque isso não funciona. O que acontece? O cão vai sempre fazer essa análise. Ah, esse cara aqui que tá me mandando fazer isso, por que eu tenho que respeitar ele? Se ele não leva a sério, né? Então, quando você verdade. leva a sério, o cão também entende isso. Aí É funciona. engraçado, né? Cara, a gente acha que não, mas eles são muito inteligentes. Pra caramba. Se você der um mole ali, se você tiver, sei lá, inseguro, ele nota que você tá inseguro e ele não vai fazer o que você quer.
Não faz. Não, faz. só que na época dele não tinha negócio de prova. Agora que a gente tá tendo Eu prova, tô sabendo. Agora tem bandaninha, né? De Tem cor, é tipo bandana, faixa vai- de jiu-jitsu. tá? Não só bandana, como prova. Como prova. O Joffre suava. E passa só pega a bandana nova Se se passar passar, na né? prova? E 2 foram reprovados na prova junto com o Noah. É mesmo? Eu e o Joffre, assim, ó, não passava nada Noah nesse passou? dia. Não passou. Qual a Com cor da mérito. bandana? Porque o Noah é tecnicamente muito bom, né? Ele faz por ele. com Ele vocês também. tecnicamente é muito bom, assim. Ele realmente, assim, parecia que ele sabia. Hoje é dia de prova, eu vou calar a boca de todo mundo aqui, que tá todo mundo achando que eu vou reprovar. Ele Ele não fez nada, Nada de de errado. Nada. só faz no treino. Batia a salsicha assim na cara dele, ó. Com a salsicha. Ele não comia. Tipo, jogava a salsicha na cara dele. Ele, não odeio salsicha. Se fosse em casa, ele ia pegar. Ele não ia chegar a pegar, mas talvez ele ia dar uma interessada. Lá, ele foi bizarro. mesmo? E 2 reprovaram nesse dia, 2 Foi. colegas Não, nossos. tem que levar a sério a prova, Claro, porque ué. senão deixa de ser prova. Sim, sim. Porque é importante levar a sério, porque isso lá é esse resultado que a gente quer. É, Anos depois, você saber que pode deixar teu cão no fica, ele vai ficar. exatamente. Cara, Então, no a prova final vai- eu tinha muita certeza, assim, era uma confiança minha É. mesmo. Eu sei que ela vai ficar. No começo eu falava fica, eu falei, cara, daqui a 5 segundos ela vai sair dali. Inseguro, né? Mas agora não. Agora que eu digo, sei lá, quando ela era velhinha já, Sim. cara, o fica dela, eu tinha certeza que ela não ia se mexer. Então isso é muito E bom. você fica emotivo em filme de cachorro? Muito. Cara, Ah. os filmes Qual que eu seu mais... signo? Capricórnio. Ah, não deveria, né? Cara, Mas eu também só sou choro. bastante, eu sou capricorniano, sou muito emotivo. Eu choro Ah, em todos deve os ter uma filmes lua de... em peixes, um Pode ascendente, ter, cara, mas câncer. assim, se estiver passando comercial de, Cara, esquece, eu choro em todos. de, sei lá, qualquer coisa, eu tô chorando. E é animal, é bicho, assim. Animal, chora. Cara. Ó, pessoas idosas, crianças e animais. O meu é só animal mesmo. Mas eu não tenho a mesma simpatia, não é a palavra, mas eu não tenho a mesma ligação quando é um adulto. Um adulto Sim, sim. vacilão, por É, exemplo. exato. Eu tô Cara, bem porque aí. a gente sabe que o ser humano ele é cheio de defeitos, né? Tipo, pecados e tudo mais. É. O cachorro E a gente é muito sabe que o cachorro é puro, muito né? puro, é muito ingênuo, é muito bonzinho, que ele só quer uma atenção. E, cara, quando a gente vê alguém fazendo mal a um cachorro, fazendo mal pra um animal, a gente fala, cara, ele é muito indefeso, ele não é... eu Não, não isso consigo assim, na compreender vida isso. real eu também fico. Agora, com filme, cara, é difícil, assim. Sério? Eu choro em todos. Aquele com... do trem lá, que o cachorro fica esperando o dono. O sei lá, Sempre ao seu lado, Sempre né? ao seu lado. Cara, Não, esse aí Richard Gere. esquece. Esse talvez esteja entre os meus tops. Cara, esse... Você assistiu Dez, esse né? último? A gente até falou dele aqui uma vez. Você assistiu esse último com o Channing Tatum? Esse nome é Eu não horrível vi de ainda falar. esse filme. O cara do Magic Mike. Não é vi, fácil. Sabe não quem vi. é esse sei, ator? Sei, mas eu não Tem vi. ele com um pastor malinois. É agora, saiu no cinema tem tipo 2 Não vi. meses. Maravilhoso o filme. Tá. Mas é mais alto astral, sabe? Entendi. Não é tão sempre ao seu lado. tipo, Marley e eu. Cara, eu chorei muito também. O livro eu gosto mais, Marley. Eu não li, eu só assisti o filme. No filme eu espero. É porque é muito complicado quando você lê o livro e quer ver total, o filme. total. Né? Não, Então, é assim, é besterol até o final sim, do mas filme. é um besteirol excelente. O quê, sim. Marley Pra rir eu? chorar, né? Ele destruindo todo mundo até ele. Não, e ficar a doente. dupla ali também, né? Que era É, o não, Owen isso é Wilson com a excelente, Jennifer cara. Aniston Jennifer funcionava Aniston, muito. E, Muito tipo, bem, tinha muita exatamente. química, né? É. Era muito divertido de ver. Marley eu realmente é muito bom. É muito bom. Mas, assim, o Joffrey hoje chega num ponto, depois do Noah... Antes do Noah, ele não era tão, assim, de ver filme e sentir tanto. Depois do Noah, a gente assistindo a série, agora o spin-off da série do Senhor dos Anéis no Amazon Prime, que é Anéis do Poder. Sei. Sei lá, tem uma criatura, Um monstro. uma Ele criatura. chora pelo monstro. Uma criatura, aí o cara matou a criatura lá por uma razão X. Aí ele fala, não quero mais ver. Pega e desliga a televisão. Aí eu falo, o que é isso, João? Eu quero assistir, continuar assim. Não quero mais ver, pode desligar, não vou mais assistir. Aí eu falei, mas por Cara. quê? Poderia ser o Noah. Eu falei, cara, é uma série bicho. fictícia que se passa 300 anos antes de Cristo. É uma criatura. Não, mas poderia ser. E se fosse o Noah? Eu falei, Cara, mas pelo eu amor de entendo. Deus. Que nem, por exemplo, filme de época também. Quando o cavalo toma uma flechada. Não, não, com o cavalo ou eu quando fico o cavalo bolado. cai no chão, eu falo, caralho, não precisava disso. Não cara. precisava matar o cavalo. precisava matar o Mas aí cavalo. depois eu penso, não, Não mas ele no tá. filme. Não, no filme, tipo. Não, às vezes se corta a pata do cavalo pro cavaleiro cair. O cavaleiro sabe? cair, isso é um clássico. Cara, Game of Thrones sem direto. desnecessário Todo isso. episódio um cavalo morre, pelo menos. Porra. Aí eu fico imaginando, como é que grava isso sem machucar o cavalo? Não é possível, ele Não, vai é cair. possível, ele. assim. Inclusive, pra gravar, eu acho que foi 4 vidas de um cão, né? Aham. Teve uma polêmica envolvendo o cão na gravação.
teve protesto nas redes sociais, interromperam as filmagens durante um período porque achavam que um dos cães, que era o pastor alemão, que faz um dos cães, dos personagens caninos, tem uma cena que ele entra na água, na piscina lá. E alegaram que aquilo era real. Então, interromperam as filmagens, tiveram que mostrar que não mesmo era com todo aquele aparato lá de pessoas acompanhando as filmagens, foi difícil provar que não tinha maus tratos. E não tem maus tratos. Não, eu imagino. E os que cavalos deve ser ganham muito bem, os donos dos cavalos vivem muito bem. exatamente. São muito... A crina é melhor do que o nosso cabelo. muito melhor. Antigamente, poderia até imaginar que sim, dos maus tratos, porque a forma de treinar era diferente. Sim, né? mas hoje em dia... Hoje você não precisa Não, mais. e existe muita regulamentação, muita lei, Muita, muito cuidado. Muita com isso. marcação em cima, né? De quem tá fazendo o treinamento. Imagino. E hoje, assim, com essas câmeras todas pelas ruas, você não consegue fazer. Não dá pra ter atitude. O celular ruins. tem um celular. E tem mais que filmar mesmo. Tem mais que cara. detonar essas pessoas que fazem maltratos. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, reflexiva. Por exemplo, até que ponto você pode tirar... Você lembra do negócio lá da mulher da casa abandonada? Lembro. Ela não tinha uma cachorra que ela não queria. E aí foi a Luísa Mel lá, com o povo todo, pra tirar a cachorra dela. E ela não deixou, né? Quando é que você pode tirar e não pode tirar? Eu acho até que hoje as leis de proteção dos animais estão mais severas do que a proteção humana, né? Sim. Então é possível tirar, sim. Não, mas eu acho que esse caso que você levantou, eu acho que ela tava pior do que os cachorros, porque o cachorro tava gordinho, tinha comida ali. Eu não ouvi o podcast, eu só vi esse dia. Eu só vi o vídeo também, mas vídeo. pela entrevista ali... Eu tenho um pé atrás com quem vai fazer esse tipo de abordagem e filma, porque eu acho que quer aparecer também. Acho. Que é Eu acho biscoito. tem um pouco disso, Entendeu? exatamente. Quer fazer, faz. E é legal pra caramba, defendo. Mas você já leva câmera, cara, parece que... Não, sei uma lá, equipe eu toda não- de filmagem. Eu desconfio só, às vezes, dependendo da situação. né? Eu também acho que quando você quer muito ali de coração, você não tá interessado em filmar, você não quer exato. saber que você tá ali porque você quer estar ali ajudando, sabe? A não ser que seja uma denúncia, aí é o Sim. outro lado da questão, né? Mas, então, aí você veio pro Brasil e como é que começa a tua carreira artística ali? Cara, então, como é que começou assim? Eu era uma criança muito lourinha, de olho claro e tal, não sei o quê. E aqui no Brasil, todo mundo eu, bem pequeno mesmo, com 8 anos, passava pela minha mãe e falava: bota o menino pra fazer comercial, bota o menino pra fazer sei lá o quê, bota ele pra bater foto. Então... Vende essa criança! Isso. Aí, a minha mãe acabou me colocando numa agência de modelos na época, infantil. E aí, com isso, eu fui fazendo um monte de coisa, assim, na TV, fotos, comerciais e tudo mais. Aí eu fui crescendo, estudando no colégio e tal. E aí, em certo momento, eu já era mais velho, já era adolescente, eu fui pra Ford, que era a agência de modelos. Aí na Ford, eu lembro que teve um momento que surgiu um workshop que eles escolheram alguns modelos para fazer um workshop. O intuito era perder timidez para as câmeras, só isso. Não era um intuito de se tornar ator, assim. Mas aí eu fui um dos modelos escolhidos, aí eu fiz esse workshop e logo em seguida a moça que cuidava do workshop, eu acho que ela trabalhava na Band, alguma coisa, que é até aqui do lado, antigamente era no Cine Polivídeo. Acho que aqui é a região do Cine Polivídeo. É aqui, né? Uhum. E aí a moça que cuidava desse workshop me chamou para fazer o teste para Floribela, que era uma novela da Band na época. E aí eu fiz e entrei. Aí eu comecei a fazer um personagem na Floribela, você lembra? Lembro. Você tem tempo. Tô velho. Mas aí eu comecei fazendo um personagem na Floribela. Aí foi indo, assim, uma coisa foi levando a outra. Aí foram surgindo mais papéis na TV. Aí teve um teste aí eu fiz algumas participações na Globo. Aí surgiu um teste para um seriado na Multishow que se chamava Beijo Me Liga. Lembro também. Esse foi... Lembro de esse todos. Esse é antigo. Aí eu passei pro Beijo Me Liga. E o Beijo Me Liga já era da Multishow, né? Que faz parte do Globosat. E já era com uma equipe toda ali interna de produção da Globo. Então, o elenco do Beijo Me Liga acabou ficando conhecido lá para os produtores de elenco da Globo. Uhum. E acabou que abriu portas ali.
E aí, nisso, a gente foi chamado para fazer o teste da Malhação. Que foi quando a gente não, né? Alguns do elenco passaram pra Malhação. E aí, então assim, a minha vida nesse mundo artístico começou sem querer, uma coisa foi levando a outra e acabou se tornando uma profissão, assim. Você gostava desse meio ou Cara, era indiferente? eu gostava, mas eu não amava, assim. Eu gostava quando eu tava fazendo, tava trabalhando, as amizades que eu criei, o trabalho em si, assim, quando você tá atuando é muito legal, mas o entorno eu nunca fui muito fã. Eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada, eu sempre fui muito introspectivo, eu nunca gostei de aparecer, eu nunca tive a pretensão de ser famoso, nunca gostei de ser reconhecido na rua, assim. Eu sempre gostei da minha privacidade, sempre gostei de, pô, ir surfar e é isso. Aí, quando eu fazia malhação, eu não conseguia atravessar a rua, não conseguia ir no shopping, não conseguia fazer nada. Então, isso foram coisas que, enfim, fizeram eu repensar se era isso mesmo que eu queria. Mas é aquilo, né? Se eu topei estar ali, eu estava disposto a ter as consequências daquilo ali. E não me arrependo, foi ótimo. Mas aí, depois disso tudo, eu também fiz teatro, fiz cinema, fiz algumas coisas. E aí começou, eu fiquei uns dois anos sem nenhum trabalho grande. E aí eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, sabe? Não dá pra eu ficar esperando cair do céu uma nova novela, um novo papel e tal. Aí eu abri uma empresa. Abri minha empresa, que no começo até tinha um pouco a ver no mundo artístico, que era uma produtora focada em imagens aéreas, com drone. Que aí começamos ali, era eu e mais 2 amigos, 2 sócios. E no começo eram 4 sócios, eu mais 3 amigos. E foi indo, foi crescendo. Aí a gente acabou que migrou dessa área de produtora, que a gente fazia muito cinema e tal, não sei o que, novela. Por coincidência não, sei lá, porque um amigo nosso que trabalha no mercado de óleo e gás, ele tinha a empresa dele tinha um guindaste ali na Ponte Rio-Niterói. Aí teve um dia que ele chegou para um meu sócio e falou, pô, Ricardo, você tem como subir esse drone aqui? Porque esse guindaste tá com um negocinho ruim lá em cima, cara. Olha, bem coincidência mesmo, bem cara, olha por acaso, né? A gente precisa ver ali o negócio, sei lá o que era, se tava com corrosão, não lembro o que era. A gente foi lá, subiu, ele mostrou pro chefe dele, e aí o feedback que ele retornou pra gente foi, cara, o meu chefe amou isso, a gente precisa dessa imagem toda semana. A gente falou, sério? E assim, pô, paga-se muito mais do que mercado de audiovisual. E muito mais simples, sabe? Tipo, a gente fazer um filme é uma função e tal, e nem se compara. Lá a gente subiu, bateu uma foto, entregou, não tem que editar, não tem que ter nada. E você que No começo, manuseava sim, o drone? Os drones, no começo era. A empresa ainda existe? Existe. Eu não faço mais parte da empresa, eu vendi minha participação, mas ela existe, está indo super bem. Acho que se eu tivesse um drone, eu ia ficar botando na casa dos vizinhos pra ver o que estão fazendo. Isso. Cara, Certeza. uma história engraçada, cara. Que a gente começou na empresa de drone nessa parte audiovisual e depois a gente acabou migrando para essa área industrial. Hoje em dia a gente faz... A gente não, né? Eles fazem lá toda a parte de inspeção em plataformas de petróleo, turbina eólica, parte de agricultura, Cara, faz de tudo. Volumetria de minério de ferro, enfim. Toda essa área industrial, onde tem drone envolvido, eles trabalham nessa área. Mas uma história engraçada que surgiu lá, você falou de ver o vizinho. Um investigador particular contratou a gente para ir ver se a mulher estava traindo o marido lá em Búzios. E tava? Então, não fui eu que fui nesse dia. Pô, tu não perguntou? Eu não tive essa Que curiosidade. isso? O final dessa história tinha que saber, né? Nossa, não é cara, possível. Eu sei que foi engraçado, porque foi uma parada muito aleatória, assim. Aí a gente foi lá, aí o cara subiu o drone, a pessoa que foi, pra ver de longe como é que tava, se tava naquela casa. Agora eu tô curioso também.
Depois eu boto nos comentários. Descobre esse final Eu vou dessa descobrir história. essa história. Mas isso eu acho que na empresa foi a coisa mais atípica que A gente aconteceu. tem que botar lá no cartão. Também. Supervisionamos traições. Tipo aquelas placas dos posters, né? Exatamente. Aqueles cartazes lá dos Mas é isso, assim. Fazemos aí, guindaste, séries, Guindaste. filmes, audiovisual e traições. traições em 3 dias. Mas é isso, assim. Aí, só voltando um pouco, aí depois eu fiquei alguns anos ali, meses parado. Aí eu abri essa empresa, que graças a Deus deu tudo super certo. E aí, essa vida de empresário, essa loucura, acabou me afastando um pouco desse mundo artístico. Surgiram algumas propostas, mas eu perdi um pouco o encanto, sabe? Eu não tinha mais aquele tesão de estudar, de me renovar ali e viver aquele momento. Então, eu acabei aos pouquinhos saindo. E meu último trabalho na TV, no cinema, foi o filme do Paulo Gustavo, né? O Minha Mãe é Peça 3. Então isso já foi depois, ou foi nesse Foi depois. período? É porque eu fiz o 1, né? E o meu personagem foi o mesmo do 3. Porque meu personagem, ele namorava no Minha Mãe é Depois Peça ele 1. casou com o filho Ele da Dona namorava, Hermínia. isso aí, namorava o Juliano, que o Pandolfo faz, né? E aí no 2 o personagem do Pandolfo vira hétero. Então, meu personagem meio que sai de jogo. E no 3 E você no 3 volta. ele volta e a gente casa. Aham. E como é que você foi parar no primeiro? Cara, foi... Você já tava na Globosat? Não, eu fui chamado pelo Paulo pra fazer o 220 volts. Eu era o namorado da Periquita, que era um personagem dele, você lembra? Lembro vagamente. Cara, ele tinha um personagem do 220 que se chamava Periquita, que era uma patricinha, assim, que namorava o ator Lucas Cordeiro. Ah, então você era Você você. era você. Eu era mesmo. você. Eu era eu. E aí, aí eu conheci o Paulo no Muito bom. 220. Entendi. E aí, daí ele chamou pra fazer o filme, o Minha Mãe é Peça 1. Peça. Aí o 2 eu não tava e voltei no... Aí no 3, como passou um tempão até o 3, do 1 até o 3, eu já tinha meio que abandonado a carreira artística. Foi o drone, foi a época do drone. Foi a época do drone, da empresa de drone. Já tava descobrindo traições. Já tava só... Outro rolê. Outro rolê. E aí, eu fui assistir uma peça dele, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu encontrei ele, aí o Fio Braz, que é um dos roteiristas, junto com o Paulo, né? A gente conversando lá, aí ele falou do 3, que meu personagem voltava e tal. E aí, pô, fiquei amarradão, assim, porque... Foi uma coisa que aí você já quis fazer, esse Não, 3. muito. Assim, trabalhar com o Paulo E como é que ele era, assim? Curiosidade. fenômeno. É uma das maravilhoso, melhores né? pessoas que eu conheci na minha vida, assim. Ele é fantástico, muito amigo de todo mundo, assim, muito carinhoso, trata bem todo mundo. Eu cruzei com ele uma vez naquelas festas da nossa prima. Uhum. E eu fiquei chocada como ele era cheiroso. Olha, essa característica. Juro, não- eu passei por ele nesse dia na casa dela e aí ele tava muito cheiroso. Eu falei, gente, esse homem é muito cheiroso. E eu achei ele belíssimo. Eu achei ele muito bonito, assim, muito bonito. Eu fiquei chocada como ele era bonito e cheiroso. Cara, ele é fora de série, assim. Ele era bem querido, né? Muito, do cara. do meio artístico também, né? Eu nunca ouvi falar de ninguém que não gostasse dele, cara. Nunca, 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 nunca. Assim, e não é só não gostasse, que não amasse ele. Quem conhece ele, ama ele, assim. Não tem um meio termo. Não tem você, conheço o Paulo mais ou menos. Cara, se você conhece o Paulo, você vai amar o Paulo, porque, cara, que pessoa do bem, assim, sabe? Coração maravilhoso. Na pandemia, ele ajudou todo mundo, ligou pra equipe inteira, ele perguntava se tava precisando de alguma coisa. Cara, fantástico, assim, foi uma baita foi um perda. baque Foi uma mesmo. baita perda. E foi seu último papel Foi meu último papel no cinema, foi... Não, foi um mundo filme de artístico. sucesso, né? Um sucesso Pô, de foi o bilheteria. maior, né? Foi a maior bilheteria do cinema brasileiro. E isso não te motivou a ficar fazendo na carreira? Você gostava daquele papel com aquelas pessoas, né? Eu gostava daquele trabalho, vamos dizer assim. Tipo, aquele trabalho é muito maneiro, mas talvez Tinha que um outro ter trabalho... 4, 5, 6, não, ok, aí, né? Cara, esquece, se tivesse 20... Eu queria ver você em Verdades Secretas. Verdades A família ia Secretas. ficar louca. Imagina. A Verdade Secreta deve ser pesada, né? Nossa, a Cristina ia morrer, ia ser um ligando pro outro. É mesmo. Meu Deus, o Lucas fazendo striptease, na Verdade Secreta, com a Mas Camila você Queiroz. Você voltaria a fazer papel? Sim.
Cara, Longuinho, eu não vou dizer que não, mas eu diria que hoje eu tô muito bem, assim, onde eu tô, sabe? Eu tô super bem estabilizado financeiramente, com a minha empresa, tô vivendo uma vida que eu sempre quis, tenho tempo de viajar, tenho tempo de fazer minhas coisas. Mas é uma coisa que eu sinto falta, assim. Eu sinto falta, eu sinto saudade daquela adrenalina de entrar pra gravar. Mas não é uma coisa que eu corro atrás. Se acontecer, eu acho que vai ser o destino que vai colocar uma coisa bacana e vai rolar, assim. Mas não é uma coisa que eu corro atrás, não. E como é que é te pararem na rua assim, pra tirar foto? Cara, então, tem gente que ama isso, né? Tem gente que adora. Eu confesso que eu nunca me dei muito bem com isso. Eu sempre, sei lá. E aí, às vezes, paga de antipático, né? Mas é só a personalidade da pessoa que é mais na dela, né? Exatamente. Não, e eu não era antipático. Mesmo tendo essa personalidade, eu era super simpático. E isso era o pior ainda, porque eu me passava por uma pessoa que não era. Porque eu falava, cara, eu tenho que ser simpático. Eu tenho que ser simpático com essa pessoa. E eu sou escroto, cara. Como é que eu vou E eu não queria estar aqui, tá ligado? Eu não queria estar nossa. sorrindo aqui, batendo foto. Tipo, eu tô almoçando, vem alguém me interrompe e eu tenho que ficar sorrindo. Eu acho que isso deve ser uma das partes mais difíceis, né? Assim, de uma fama muito absurda. Não, isso porque, cara, isso eu tô falando de malhação. Agora eu fico imaginando o Neymar da vida, a Thalita, tipo, é outro nível a parada. Deve ser insuportável. Acho que não consegue sabe? fazer quase nada, Não né? consegue fazer nada. E isso, numa boa, eu não queria pra mim, assim. Não poder sair na rua, não poder ter uma vida normal, não. Você quer ir na padaria, cara. Acabou o ovo. Você desce e compra o ovo. Não pode fazer isso. É iFood, sabe? Você não pode sair pra ir pra praia dar um mergulho. Você não pode dar um rolê no shopping. Não E às pode... vezes você tá num dia ruim, né? E às vezes você tá num dia Exato, ruim, aí vem cara. alguém, aí você, tipo, sei lá. Aí você sai de babaca, aí a pessoa te filma, aí você tá cancelado porque você Porque você foi você foi mesmo. você mesmo e não queria Isso é tirar uma foto, cruel, sabe? né? Isso é Cruel. Então essas pessoas muito famosas, elas estão sujeitas a isso. Não que Tem um preço, né? a tem um fama. preço. Eu jamais cheguei nem aos pés dessas pessoas, mas assim, um pouquinho que me reconheciam. E ainda era reconhecem. Então, hoje em dia é mais pelo filme, né? Pelo filme, é. Malhação já tem Não, mas 10 pelo anos. filme ainda deve acontecer eventualmente. Não, pelo filme reconhece, assim, algumas vezes reconhece. Mas também é um público muito diferente. O público de Malhação cara, é loucura, assim. É muito teen, né? É muito Aquela teen galera e- desesperada. e é público... Eu lembro que eu Você nunca foi voltava- Colírio Capricho? Você tem cara de Colírio Eu acho Capricho. que eu fui Ah, viu? Acho que eu fui, Sabia! Colírio, você tem cara de colírio de ter sido Colírio Capricho eu Capricho. lembro, Você Colírio lembra não. disso de Eu Colírio sei, Capricho? Colírio não. Garoto, não sei se foi Colírio Capricho. Eu acho que Arthur Aguiar já foi. Toda Eu essa acho que eu galera. fui. Ainda não tem tenho essas certeza. revistas? Pelanza. modelos, assim? Eu acho que tem, cara. Não sei se... Tem? Será que tem? Capricho? Deve ter. Deve ter, mas Deve talvez ter. só digital. Talvez. Mas tinha isso, do Colírio Capricho. Todo, eu não sei se era mensal ou semanal. E aí tinha Não, o eu lembro O que menino gato na- do mês, sei lá. O gato na da época- semana. O gato da Na semana. época da minha malhação era junto com o pessoal de Rebelde, né? Que era o Arthur e tal. E era muito doido, assim, porque era uma época que a galera, as fãs ali eram malucas mesmo. Assim. Enlouquecidas. Eu lembro que eu voltava às vezes de viagem, ia fazer festa de 15 anos e tal. Não, calma aí, conta isso aí, na moral. Faz 15 anos você era o O príncipe? príncipe, é. Ah, meu Deus. E como é que Aí- E quanto é que pagavam? Tenho essa curiosidade. Cara, eu pagava bem, cara. Eu pagava bem. E você legal. chegava, fazia a sua dança. Cara, dancinha ali, pá, e ia embora. Esse ficava Tipo, meia e hora na festa. se a menina falasse assim, quero um beijo. Nunca aconteceu comigo. Mas assim, é porque na maioria das vezes era surpresa pra aniversariante. Ela não ia ter tempo de pedir. né? Ela ficava em choque ali, porque normalmente era o pai que contratava como um presente. E aí eu chegava lá de surpresa, a garota ficava tipo, cara, não acredito, Betão da Malhação, tipo, alguma coisa assim. Aham. E aí eu dançava e ia E embora. Era basicamente isso. Mas o que eu ia dizer é que às vezes eu chegava no Santos Dumont e eu não falei pra ninguém o voo que eu tava, nem meus pais sabiam que horas eu ia chegar. E tinha fã me esperando na saída do desembarque, sabe? Como é que descobre isso? Não sei, Alguém cara. da assessoria? Não sei, lá da- não sei. Deve falar, né? É loucura, assim. É loucura. Com um cartazinho, assim. Não, e já tinha algumas certas, assim, que eu já conhecia. Elas me seguiam pra tudo quanto é lugar, que eu já sabia quem era. Então. Essa galera deve te seguir até hoje, talvez. Deve, acho que sim. É. Tem um outro que eu sei quem é até hoje, assim, no Instagram eu vejo lá o nome e eu reconheço. Te manda mensagem ainda.
Não, essa galera não. Não, É que né? Que também eles vão cresceu, crescendo, né? né? Já tem Cresceu, 10 anos. Fala assim, que bobagem que eu fazia. É, cara. Mas era Mas isso é muito divertido. doido, né? Às vezes, hoje em dia, assim, com algumas pessoas muito famosas, essa idolatria absurda, É. né? Isso é muito, É muito às doido, vezes, até cara. perigoso, É né? perigoso. Hoje já deu uma espalhada com a internet, né? Então tá bem mais Sim. diversificado os temas, né? Então se fala de futebol, de política, Exato. de artista, É que mas antigamente era televisão. era Era televisão. televisão. O que Exato. tá na televisão é o assunto do momento. Então era bem doido mesmo. E eu ainda... Cara, o Instagram começou 1 ano depois da minha malhação. Então eu ainda não... Assim, eu não peguei Instagram na minha malhação. Senão já Seria ia ser bem outra... diferente, né? Seria bem diferente. Ia ser outra coisa. E como é que entra o esporte, né? O triatlo, principalmente, né? Cara, Galera, então... conta essa trajetória até chegar no triatlo. Então, esporte é a minha grande paixão, assim. Minha grande paixão, meu Você hobby... sempre foi É, atleta. E eu digo que eu sou um atleta frustrado, assim. Porque meu sonho era sempre ser atleta. Sempre foi ser atleta, sempre. Se eu com 5 anos, falar, quer ser o quê quando crescer? Eu ia falar, cara, eu quero ser atleta. Eu não sabia de que eu queria ser, mas eu queria ser atleta. E o meu primeiro esporte, assim, que eu fiz, fui federado e competi, viajava e tudo mais, foi a natação. Eu comecei a nadar muito cedo nos Estados Unidos, vim pra cá, nadei, cara, muito tempo. Viajar, enfim, competia, viajava. E foi o esporte que eu mais fui longe, assim, vamos dizer, quase profissionalmente. E aí, depois, lá, sei lá, com 16, 17 anos, eu abandonei a natação, que eu já não aguentava mais, que o treino era muito puxado. E o treino de natação era... a gente nadava, sei lá, 7 km por dia. E eu estudava num colégio super puxado. Eu tinha que treinar antes do colégio. Uma criança, sabe? Eu treinava de 5 às 6h30 da manhã, ia pro colégio, estudava num colégio super puxado. Depois eu tinha que voltar a fazer parte física. Depois eu tinha que treinar mais natação. E ainda tinha que estudar Mas isso aqui ou lá? aqui no Brasil, no Santo Agostinho, na época. No Santo Agostinho. E aí, cara, teve um momento que eu via meus amigos lá, festa de 15 anos, sei lá o que, babá, e eu não tinha essa vida. Eu tinha competição quase todo sábado, aí larguei a natação. Aí, nisso, meu próximo esporte foi o vôlei de praia. Aí comecei a treinar vôlei de praia, aí treinei um tempo também, mas não cheguei nem perto onde eu cheguei na natação. E eu jogava, mas era mais peladeiro, assim, gostava muito, participei de alguns campeonatos, mas longe de chegar perto de ser profissional. E nisso, e futebol, né, cara, futebol, todo mundo joga futebol, pelada toda semana, e aí teve uma época foi na época de malhação isso, quer dizer, foi um pouquinho antes de malhação, que eu fiz uma peneira para jogar bola nos Estados Unidos, fazer faculdade lá. E aí eu já tinha feito teste de malhação e o resultado saiu meio que bem um em cima do outro ali. E aí eu tinha que decidir se eu ia pra fora jogar bola ou ia pra malhação. Você se arrepende? Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Hoje eu preferia ter Mas era futebol, soccer? Futebol, soccer. Total. E aí hoje eu... O que seria diferente, você acha, se você tivesse... Eu não teria E o que entrado te nesse mundo fez artístico, né? escolher ficar? Então, na época, porque como eu já estava vindo ali de uma trajetória artística ascendente ali, crescente, eu estava sempre melhorando não, mas sempre pegando trabalhos mais relevantes, a malhação era meio que o auge, né? É o auge de um adolescente, fazer malhação, pelo menos na minha época, agora não mais, mas na minha época, nem existe mais malhação, né? Acabou a malhação. Acabou, Mas na era o minha auge, época, era tudo. Era tipo Como novela era? das 8 de um adolescente. Como é que era lá aquele métier dos atores, artistas, na malhação? Cara, era muito legal, assim, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. É que se fala muito assim, tem panelinhas e tal, como é que... Cara, mas É tudo o que se fala. É fofoca, assim. E óbvio que tem, entendeu? Qualquer lugar tem. No trabalho vai ter fofoca de um falando mal do outro, que fala bem do fulano, ciclano. Então, assim, essa fofoca existe. Mas era muito legal. E
eu não sei se todas as malhações são assim, mas a que eu fiz, a gente era muito unido, assim. A galera era muito unida. A gente saía todo mundo junto direto, fazia churrasco lá na casa dos meus pais. E todo mundo ia, desde os atores mais velhos até os mais novos. Então, essa equipe, né, que se formou ali, eu sinto muita falta. Eu falo com vários deles, mas, óbvio, acaba perdendo contato, né? A maioria continuou ou parou também? Cara, a maioria continuou, eu acho. Eu acho que Eu não mais da lembro metade quem era continuou. junto contigo na Malhação. Enfim, da galera mais velha, era a Letícia Spiller, Cadu Moliterno, que era meu pai. Aí tinha a Virginia Cavendish, a Soraya Ravene, enfim, Anderson Miller. Tinha uma galera que obviamente continuaram, porque eles já são... Mas os da sua faixa de Então, da minha idade. galera era o Caio Paduan, a Bia Arantes, Bia Arantes, eu sei. Marcela... Acho que o Thiago Galeácio também. Não, o Thiago Galhaço não. O Thiago Galhaço acho que fazia Record, né? Era Marcela Rica, Carlinha Salles, Alejandro Calavô, Alguns continuaram. o Gil então. Coelho, Gil Coelho. Felipe Raiuti. Esses eu sou amigo até hoje. O Gil, o Raiuti, o Alejandro, essa galera eu falo direto, assim. Mas muita gente acaba perdendo contato, não tem jeito, assim. Mas aí hoje você se arrepende de não ter ido jogar fora. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria escolhido ser atleta ali. Por mais que seja um atleta amador, né, de faculdade, mas eu teria escolhido. Aí depois do futebol veio o quê? Aí depois do futebol, assim, e nisso tudo, sempre em paralelo, tipo surf, kite, mergulho, essas coisas que eu sempre gostei de fazer, mas como hobby. Aí depois veio o triatlon, que... Você não entrou na trend do beach tennis ainda? Ainda não entrei Nessa trend, eu Tá ainda todo não entrei. mundo. Eu O tô mundo tá sabendo. jogando beach tennis. Exatamente. Eu quero experimentar, dizem que é muito legal, inclusive. Falam que é legal, cara. Gente, isso não tem condição de jogar Sério? esses negócios. Ah, não, Mas dizem coisa que é que legal. vem areia na cara, passa calor. Aí tem que se Sua, né? movimentar Não pode suar. muito, sua muito. É não dá complicado pra mesmo. mim. Mas aí, eu sempre tive um sonho de terminar o Ironman, de completar o Ironman. E aí, com esse sonho em mente, eu falei, cara, é isso. Eu vou me inscrever no Ironman. Da noite pro dia, eu entrei na internet. Sinto pronto. Não, eu nem treinava ainda. Eu não treinava ainda. Entendi. Você já se inscreveu para fazer a prova? Eu me inscrevi pra prova sem sequer saber o que eu ia fazer. É. Aí eu fui, Vamos lá. abri uma vaga, porque já tinha acabado as vagas do Rio, que foi em julho agora, a prova. Isso em dezembro. E a prova foi agora em julho. Dezembro do ano passado, eu tava vendo lá, aí um amigo meu falou, cara, reabriram algumas vagas pro 70.3 do Rio. Aí eu falei, cara, vou me inscrever. Aí ele, cara, mas como assim? Eu falei, cara, vou me inscrever, depois eu vejo o que eu faço. Aí me inscrevi. Aí eu entrei numa assessoria de triatlon. E aí comecei a treinar. E foi isso, cara. Aí eu fiz umas provas antes, mas provas menores, né? A sprint, o olímpico e tal. Que são provas bem menores do que o Ironman. Na verdade, eu fiz o Ironman 70.3, que é metade do full, né? Do completão. Que também já é muita coisa. E aí fui, em julho agora, eu fiz a prova. Mas eu acabei me lesionando. Eu terminei Na a prova natação, ou na antes? prova. Então, essa lesão eu tinha sentido num treinamento antes, mas muito leve. Então eu não dei o devido valor a essa lesão, achei que não ia sentir na hora da prova. Fui pra prova, aí na natação não senti nada. Aí na bike, no quilômetro 10 da bike, eu senti uma fisgada aqui na lateral do bumbum. Aí completei a bike praticamente com uma perna só, sentindo muita dor. Aí comecei a corrida. Aí na corrida, cara, aí foi desesperador, assim. Cada Você pisada... conseguiu terminar? Não consegui. Não consegui. Aí eu corri até o 8º quilômetro e abandonei. São quantos quilômetros nessa Então, meia? na natação 2 praticamente, 1.9 nadando. Aí são 89 de bicicleta. Tá, mas aí, tipo, é diretão. É diretão. Nadou. Sai correndo. Saiu. Tira, Bike. bota o capacete, sapatilha e vai de bike. Acabou a bike. Acabou a bike, sai Larga a correndo. bike tudo e sai correndo. É isso aí. Entendi. É isso aí. E aí 21, meia maratona na corrida. Tá. Quanto tempo você faria? Então, a minha meta era fazer sub 5 horas e meia. Era a minha meta daquela prova. Mas, enfim, eu abandonei, né? Aí eu, com o 8º quilômetro, tava doendo muito, aí larguei.
acabou que eu tive uma ruptura parcial do ligamento do glúteo médio. É Deus te avisando que não é pra fazer. Ele falou, E não, aí? mas eu vou fazer, eu tenho que completar, agora eu tenho que Que completar. é que você tá fazendo agora? Tá perigosíssimo esse treinando tipo de já? Já se atividade. recuperou? Então, aí eu tava fazendo fisioterapia, eu fiquei uns 40 dias fazendo físio, já recebi alta, já tô liberado pra voltar a treinar. Aí eu devo voltar agora, assim, eu tô dando uma respirada também, porque a pegada de treinamento é muito, muito cansativa. Eu acordava 3 horas da manhã pra pedalar, treina todo santo dia, 2 treinos por dia. Enfim, é uma rotina muito desgastante. Então eu tô dando uma segurada pra voltar a treinar daqui a pouco. Quando você para, assim, perde esse ritmo, volta do zero ou, Cara, ou eu não? acho que não é do zero, mas perde muito, cara. Perde muito. Eu, E o assim, nosso. Desculpa, mas a gente já passou dos 30. Acho Não, que porra, isso 35, faz cara. muita diferença, né? Cara, 35, assim, eu já... Não, aqui a lombar já tá mal. Não, Não, Aqui você gravando só- podcast. Você viu? Aqui, ó. Lucas. Já tô alongando aqui, ó. Você só Aqui a falar gente- 5 horas, já fico pensando. Não, isso eu tô falando, Luninho, do 70.3, que é metade, cara. Hoje tá tendo o full, o Mundial no Havaí, que é o Ironman de Kona lá. E é o completão. Cara, o nego faz a prova em 10, 11 horas. É coisa de maluco. Qual é o coisa de pior maluco. dos três? Pra mim é corrida, disparado. É. Corrida é onde eu Até me porque sinto... você vem da natação lá. É onde eu me sinto mais... Tipo, peixe fora da água é corrida, cara. Corrida eu sou muito... Eu tenho muito que melhorar ainda. A natação eu me sinto muito confortável. A bicicleta eu gostei, assim, eu tô gostando do ciclismo. Mas a corrida, cara, nossa, é puxado. Não, nem olhe pra mim. Corrida é puxado. Cara, subir essa escada aqui já tô mal pra chegar aqui. Eu tô, tipo, meu cardio é muito ruim. É. Não Cara, consigo. corrida Você É. faz algum esporte? Tem- Não, eu malho, né? Quer dizer, o personal é basicamente uma terapia, né? Mas eu malho segunda, quarta e sexta, mas assim, eu malho pela saúde. Não tem nenhuma vontade de ganhar. Quer dizer, vontade tenho, mas também não faço nada não por faz isso. nada pra Não isso. tenho vontade de emagrecer, não tenho vontade de mudar meu corpo, não tenho vontade de nada. Eu malho justamente pra manter em atividade. Mas cardio é uma coisa que eu não faço. Primeiro que eu já sou muito magra. Se eu fizer você já é cardio, magrinho, cara. não sei, vai sumir. E aí eu subo uma escada dessa e fico aqui esbaforida. Mas tem que Corrida cuidar é do muito cardio também. difícil. É Como é que muito faz? difícil. Como é que faz? Você é magrinha, mas também tem que ter, porque o corpo vai pedir isso, né? A gente vai descobrir quando ele pedir. Como é que a gente vai fazer? Talvez Quando ele tenha- pedir, eu te aviso. Ainda não tô precisando. Ou eu peço pro Lucas me dar as aulas de corrida e bike, porque... Não, mas, cara, tem que fazer uma assessoria. Eu achei que era sair pedalando e correndo e nadando. Cara, não é nada disso. Nada, você tem tem que ter toda profissional do uma- lado. é. Pra qualquer esporte. E quando é que tem de novo o Ironman? Então, eu tô vendo se eu vou fazer o de Floripa, que é em janeiro ou fevereiro do ano que vem, e tem o do Rio em abril, que é o que eu quero fazer. Do ano que vem. Abril do ano que vem eu quero fazer o do Rio. Ainda não me inscrevi, mas eu pretendo me inscrever o quanto antes. E é caro uma inscrição dessa? É muito caro. Jura? muito Só pra caro. você se ferrar, se fuder? Só pra Agora você no se podcast ferrar. eu posso falar. Não, É não isso tem aí. problema, né? Só pra você se fuder. Cara, é muito caro. Eu acho mais do que deveria ser. É porque também essa prova Mas, assim, você é a bandeira ganha, do Ironman. Mas o que justifica o preço, você acha? Tem premiação? Tem Que mas várias- Brinde, ninguém- premiação. é muito impossível. É uma né? premiação pro próprio ego, é isso? É porque, cara, é que o Ironman é uma bandeira tão grande que é quase que um estilo de vida ali, sabe? Entendi. É uma coisa... Pô, você é um Ironman. Isso aí é uma chancela de que, pô, você é um... Você é muito tipo assim, sinistro, você sabe? é o The Rock. É isso aí. Então, É o Ironman a bandeira The Rock. conseguiu criar uma marca tão forte a ponto de a galera faz Ironman. Por exemplo, tem outras provas nas mesmas distâncias do Ironman que são muito mais baratas. Só que não tem o selo Ironman. O selo Ironman. Que virou uma marca, né? Virou Você é o marca, Virou um Silverman, status, aí não né? serve de Não nada. serve de nada. Quem quer ser Silverman? É, só Ironman. Só tá. Ironman. Então, a marca aí já sabe, né? Que nem Balenciaga. Um saco de lixo vale, sei lá, quantos $1000. É a mesma coisa. É verdade. E, é bom, não tem como fugir muito da questão dos laços sanguíneos, né? Cara, não sei. Da Tatá. Qual é a tua relação com a Tatá? Cara, a Tatá é, enfim, a nossa prima, né? Sim.
E a gente era muito mais próximo quando eu era mais novo. Até por tudo, assim. As festas de família e tudo mais. Hoje em dia, a nossa relação é muito pouca, assim. Ela trabalha pra caramba, ela também, até pelo tamanho da fama dela, ela também não pode ficar saindo direto. Nossa relação, a gente se fala muito esporadicamente. Eu tenho uma impressão que ela, eu não lembro quando a Tatá, mais ou menos depois de você ali, né, quando ela começou a surgir ali com mais força. A gente foi um monte de peça dela. Muito, aí. No Cidade das como é que é o nome ali no Barra Square? Teatro de Grandes Atores. Dos grandes atores. Eu ia direto lá. Também, você devia ir também naqueles de improviso. Direto também. No Downtown. No Downtown. Que ela fazia, né? Fazia improviso no Downtown. Eu lembro, acho que eu fui uma vez também. Era ela, Paulinho Serra. Paulinho Serra. Era muito legal. E ela é muito boa de improviso, né? Não, ela é fenômeno, né? Assim, o improviso genial. dela é... E a mãe do Lucas, a tia Cristina, é madrinha dela. Minha mãe é a madrinha da Tatá. Eu pergunto isso porque lá atrás você falou que essa questão da fama, né? Pra ela... Pra ela chegou num nível Neymar, entendeu? Ela é um nível que não dá pra sair de casa. Ela não consegue sair de casa, ela não consegue ir no mercado, não consegue ir no shopping, não consegue almoçar, entendeu? Ela tá nesse nível, então... É difícil, né? É legal pra quem... Mas é uma prisão também. É uma prisão. Então, até por conta disso, eu a vejo mais em eventos, mas... Os aniversários dela que tinham antes da pandemia. Eu não a vejo desde antes da pandemia, eu acho. E quais são os seus planos futuros aí agora? Cara, então... Verdades secretas. Fala pra família agora. Mais pro esporte ou mais pra... Tá mais pra vida de empresário com esporte como hobby, assim. Se fosse resumir. Acho que esse é o meu futuro. Com o selo da Iron Man. Com o selo da Iron Man, que está para vir num futuro próximo. E eu, num futuro mais a médio prazo, eu tenho muita vontade de morar fora. Voltar para os Estados Unidos ou outro lugar? Voltar para os Estados Unidos. Tenho muita vontade, sempre tive essa vontade. Só que acabou que por diversos fatores eu acabei ficando, assim. Ou era trabalho, ou era isso ou aquilo. E eu acho que agora eu estou conseguindo amadurecer mais a minha parte profissional. E aos pouquinhos eu vou conseguir me mandar para lá, morar do lado do meu irmão. Construir família, casamento, essas coisas. Se Deus quiser. Vale dizer que está solteiro. Pois é. Tô solteiro agora, recentemente. Mas eu tô nem pensando nisso. Tô curtindo a vida aí, tô focado no trabalho, no esporte. E se tiver que surgir, quando tiver que surgir, vai surgir. E é isso. Pior que eu tô ruim de amiga também pra apresentar. Eu sempre tento. Quando veio aqui a Renata também, eu tentei ajudar ela. Vamos lá, não tô Renata... com nada pra indicar pra ninguém. Aliás, tá devendo isso pra ela. Né? Tô devendo pra ela. Não, eu mostrei. Acho que ela não se interessou muito. O negócio tá dificílimo. Não tô conseguindo indicar nada pra ninguém. Bons partidos. Não sei. Não, e família, né, gente? Eu vou dá pra indicar qualquer coisa, entendeu? Porque aí depois lá no almoço de domingo na tia Claudinha... Fica lá num canto com o cara emburrada, não dá. Tem que ser simpático, tem que ser legal, tem que ser sociável. É isso. Que nem o Joffre. Joffre, primeiro dia na casa da Tatá. Derrubou o vinho no sofá dela, branco. Você lembra disso? Você tava nisso? Eu tava, pô. Nossa, ele conta isso direto ainda, até hoje. Ele traumatizou foi um clássico isso. E eu só lembro dela falando assim, Larinha, pede pra acho que era Socorro? Celeste, eu acho. Pede pra Celeste passar um paninho. Vinho tinto no sofá branco. E ele assim, coitado, que não passava nada. Inclusive, vale dizer que o Joffre já conheceu o Lucas antes de mim, porque o Joffre foi figurante em Beijo Me Liga. Não fala. Foi. Acredita? Ele era o menino que passa, o amigo do menino que passa. Ele era amigo do menino que passa. Ele era surfista amigo do menino que passa. Aí ele tinha que... Ele te cumprimentava. Ele me cumprimentava. Era Beijo Me Liga ou era Malhação? Era Beijo Me Liga. Era uma cena que meu personagem saía da água e eu tinha que cumprimentar um cara da areia. Era o Joffre. Era o Joffre. Era esse cara que eu fazia assim, ó. Era o Joffre.
Olha só como é que são as O coisas. mundo é um ovo, né? Mas vocês não eram amigos. Não, eu Não, nunca- ele era um conheci figurante ele. que tava Ele na, era um figurante que tava na lá. praia e ganhou 20 conto lá pra É, cumprimentar Ele era o surfista amigo do menino que passa. Porque o menino que passa, que era esse menino que eu teria que cumprimentar, tava fazendo tudo errado. Era manco, tadinho, porque o É, apelido era dele é isso. manco. Era isso. E aí ele é manco. E De aí verdade. o diretor lá do o dia Ajax. falou, pô, menino que passa, tem que passar. E ele não passava, ele passava errado, É. passava devagar. E aí o Joffre era amigo do manco, que era o Aí o menino que Joffre passa. substituiu Tava o no lugar menino que certo passa. na hora certa, né? Exatamente. Porque virou uma estrela ali. Virou uma estrela ali. Não, e quando a gente começou a namorar, que ele foi se ligar que o Lucas era meu primo e que ele cumprimentou Caramba. o Lucas anos antes. Tinha que resgatar Cara, essas isso foi- imagens. foi Pra- muito Não, bom tinha que isso. resgatar. Eu já procurei A gente no procurou, a gente YouTube, não procurou, achou. Tem que ir no arquivo da Globosat É, tem que ver e lá. pegar isso. Alguém do arquivo da Globosat, se estiver Cara, ouvindo, pode pegar, pode ajudar a gente. Isso Vai deve lá, ser engraçado. ajuda aí. Quero ver Joffre novinho. Cumprimentando saindo do mar. Você participaria de algum reality show? Cara, não. Não participaria. Não. Nem de tenho férias com ex. vontade. O que você Saindo acha? do mar. Principalmente- Não, mas aí você tem maior cara de principalmente, saindo cara. de férias do mar, assim, mexendo o Não, cabelo. principalmente de férias com ex, cara. Nossa, nunca. E BBB? Cara, BBB, eu não tenho vontade também, não. Fazenda. Também não. Não, o mais próximo É o BBB. que é o BBB. Se o BBB eu também não tenho vontade, eu acho que nenhum outro, não. Mas porque É você muita- acha que você é muita exposição? É muita ou- exposição, cara. É muita exposição. Sei lá. Não sei. É não- complicado mesmo, eu também não complicado. gosto, não. Você? Mas o que você acha do BBB, assim, desses programas Não, eu acho reais? muito legal. Eu acho muito legal, acho super interessante. Criticar É. os outros é ótimo. O problema é quando você é o Exatamente. outro, Não, né? cara, a gente, numa boa, a gente tá passando uma fase agora de você não pode falar nada que você é Nada. cancelado, sabe? Então você, às vezes, você é uma pessoa super legal e às vezes você fala uma besteirinha, você é cancelado. O pessoal cara, tratando mal, te xingando sua família por uma besteira, sabe? Então eu acho que sei lá, se você botar na balança ali, você tem muito a perder também, sabe? E eu não sei Então, até às que vezes, ponto. você vira um escravo de um, não diria um personagem, mas de uma linha que você não pode sair dela, né? Cara, Eu aí você vejo fica. isso Aí você acontecendo. não vai ser você. Aí se você não é você, você tá fazendo um personagem. Aí o pessoal vai falar mal de você porque você tá sendo um personagem. Aí se é você, você é cancelado. Então, é coisa de maluco ali. Não, tá coisa de maluco. Tá coisa de mesmo, maluco. Mas eu acho muito legal, assim. Eu sou fã de assistir. Não era. Esse último agora eu assisti todo. E curti, é legal, é divertido, gera resenha, aí gera rixazinha e tal, vota em quem, vota em não sei quem. Mas eu participando, eu não tenho vontade, não. Será que ele não tá fazendo aquele jogo duro? Não, não Já participaria. tá lá Aí, tipo, o escrito. Boninho já fechou com ele contrato e Não, tudo. nada disso. Não. Eu não posso dizer o mesmo. Espero, inclusive, É Ser participar. convidado. ser Não, convidado. vai, eu acho que Estamos agora- aí. Se inscreveu já? Já, é o segundo ano consecutivo que eu me Já? inscrevo. Vou seguir me inscrevendo. Uma hora a gente Uma hora consegue. vai, pô. Eu já tentei falar com o Joffre. Falei, Joffre, vamos fingir que a gente terminou. Porque é mais Não, eu vou interessante de ser férias com solteira? ex também. tá. Eu também participaria se entrasse o Joffre entrasse. A gente finge que terminou. Eu entro no elenco principal, você sai do mar. Aí sai do mar e a gente Porque cria essa aquela ideia- treta. Eu não conheço o reality. A Por que gente- que tem essa cena saindo do mar? Tem a não, cena saindo do apresentação de mar. todo mundo é saindo do mar. Saindo do A mar e apresentação jogando o cabelo. É você em câmera lenta saindo do mar. Câmera que joga lenta. o cabelo aqui, ó. Isso é a cara do Lucas, mas ok, ele não Tem um participaria. perfil já, né? Não, eu Então não exclui esquece. algumas pessoas. E aí né? ele Eu sai não do mar e a participaria gente desse- se reencontra. Aí só E que você sabe, fica. né? Que essa parada de férias com ex não precisa ser ex, né? Não precisa Se passar já um beijo se só. beijou, já é ex. Ah, tá. Não, e assim, eu acho que o único ex, assim, namorado mesmo, que seria televisivo pra participar seria o jogo, porque o resto é tudo horrível. só dá pra fazer, Mais com escolha. ele. E no limite tem que tua Não, cara. então, no limite. Ah! Aí, ó, tá aí um. Por exemplo, tudo de sobrevivência eu me amarro. Largados e pelados. Você Largados gosta de pelados. esportes radicais? Amo. Pô, eu faço skydive, só de paraquedas. Tipo, sou apaixonado por tudo que tem Ah, adrenalina. então no limite tem mais a ver mesmo. Então, cara, eu sou viciado em sobrevivência. Sou viciado. Aqueles eu vejo tudo programas aquilo, lá do do Bear Grylls. Discovery. Eu vejo tudo isso. É, A prova de pelados, tudo, é, largados e pelados. pelados. Cara, eu sei tudo. Eu tenho Gosto é uma pederneira, coisa pô. muito particular, Tenho né? pederneira, eu sei fazer fogo, eu sei, cara, eu sou viciado. Eu sei tudo. Tenho Largados e velho. pelados tem no Brasil, não tem? Tem, eu já vi algumas pessoas que participaram, assim. Mas a maioria é fora, né?
A maioria lá, não sei onde. Até tem no Brasil, mas com participantes gringos. É? Que vai pra Eu achava floresta que ele já amazônica. tinha. Eu já vi edição. um, assim, com participantes gringos. É. Eu achei que já tivesse uma edição nacional do Largados Não, e Pelados. eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi também. Pessoal falando português, eu acho que quando não é dublado. É, tá Discovery. É Tamo legal, aí. assim, a relação largados e pelados, eu não sei se eu acho que poderia estar fora, porque então, eu acho que o esporte, não... em si, o programa em si é muito legal, É. né? O desafio ali. Cara, o pelado Mas, eu também assim, nunca entendi o motivo. Mas eles ficam pelados mesmo? Eu nunca parei pra Não, é assistir. 100% pelado. Tipo, Eu acho que é 100%. dispensável. pelado 100%, ali. é 100% pelado. 100%, você fica pelado. Você dorme pelado, é tudo pelado, faz tudo pelado. Sim, mas na TV é um blur, bota um é blur. blur. É, na televisão é um blur. Ah, mas eu acredito que no original também, não. É tudo blur. Não, mesmo no original. É, não dá pra passar por é tudo bem, pelado. bem pesado, É. né? É tudo... Cara, após deve dar um trabalhão. Mas qual que é a intenção? É isso que não... Tipo, você não Então, poderia eu botar uma nunca entendi. tanguinha. Aí o que Não faz? faz Não, o muito que sentido acontece? pra mim O que também. acontece? Eles ganham... cada um pode levar 2 utensílios. Aí da você sua escolhe. escolha, da sua escolha. Você pode levar um facão e uma pederneira. A outra, eu levo uma, sei lá o quê. Agora eu não sei se são 2 ou 1, mas enfim. Aí você leva numa bolsa. Aí essa bolsa, normalmente, eles usam pra tapar ali, entendeu? Você leva 2, aí o cara não vai, tipo, vai pro meio da floresta e vai pedir uma sunga, né? Não, óbvio que não. Não, eles usam a própria bolsa que você Sim, tava com o tá. utensílio pra meio que tampar, entendeu? Aí tem gente que sabe fazer com folha e faz uma sunguinha com folha. E o que você levaria? Você já pensou nisso, se você fosse? Cara, então, se fosse um utensílio só, eu acho que a faca é o principal, eu acho. Uma faca, uma boa faca. Se fosse 2, uma pederneira pra fazer o fogo e uma faca. Sem sombra de dúvida. Eu não sei o que é pederneira. Pederneira é um negócio que faz fogo, que pode molhar. Não pode levar um fazer muita- isqueiro? É, mas o isqueiro pode Se molhar, molhar, pode perder o gás, pode acabar o gás. E pederneira é um negócio de atrito, sabe? É tipo um negocinho que você passa um ferrinho e sai faísca. Entendi. Aí você bota uma folhinha seca ali e tá, pá, é moleza. E parece fácil, né, fazendo assim. É, mas não é. Acho que eu levaria um tão difícil, corretivo e um pó. não. Ah, você Já vou estar na sobrevive, televisão. É, Pô, verdade. passo fome, mas não fico feia. Maravilha. E hoje, teria um cachorro? Cachorro? Agora? Óbvio. Não, agora, morando Não, sozinho. então, eu não tô pronto ainda pra ter cachorro, porque eu acho que o cachorro não merece, assim, o estilo de vida que eu vou conseguir dar a ele, porque ele ia ficar muito tempo sozinho. É. Mas porra, é meu sonho, assim, eu quero muito ter cachorro, mas eu acho que agora não rola. E sua mãe deve pegar outra. Então, eu acho que minha mãe vai pegar só ano que vem, porque ela vai viajar no final do ano, aí tem um monte de coisa pra fazer. E viagem é uma dor de cabeça quando vai viajar, não Sim. tem quem deixar. E há assim. boate que é a raça da rainha. Então, e você Tem que falou, estudar não tô sabendo mais. disso, não. Fiquei sabendo Cara, na festa quer da sua avó. conselho? Quer um cão? Estuda sobre a raça. É isso, é isso. Sabe? É. Você evita vários problemas, várias Concordo. dores de cabeça. Eu fiquei Estuda a sabendo raça. na festa da avó dele que é a raça do cachorro da rainha. É, isso aí não sabia disso não. É. Novidade. Cachorro fácil, né, de criar. É fácil. Quer dizer, não sei. Dizem que ele tem um certo. Eles gostam de umas regalias. Enfim. É o cachorro preguiçoso que eu deveria ter Eu pego. nunca treinei a raça. Entendi. Então não saberia dizer quais são as principais características dele. Eu também não... Principalmente as piores, né? Porque é Eu- muito fácil você só ver as melhores. É verdade. É verdade. Agora pede pra ele indicar um filme, um conteúdo de cachorro. De cachorro? É. Você já viu, na última vez que eu indiquei um que era da Netflix, Apenas Cães, é um documentário? Já. Você Eu viu adoro. todos os episódios? São bem bacanas. Eu vi. Não, e agora... Então, o que acontece? Com o Zeca, que é o gatinho, eu nunca fui muito fã de gato. Eu confesso que eu nunca fui muito fã de gato. E aí, eu tô mudando um pouco a minha opinião. Eu acho o gato muito espirituoso. Não, assim, gato é tipo assim, é muito egoísta. Ele não tá nem aí. Você pode ficar 6 meses fora de casa, você vai voltar e ele não vai nem olhar pra tua cara. Não tá nem aí pra você. Mas a personalidade do gato é tão forte que, cara, é interessante, sabe? Você, porra, o gato é pica, o gato tá ali, meu. O gato não quer saber de você, tá nem aí pra Precisa você, de mas, cara, o nada. gato tá ali. E aí tem esse documentário do Netflix sobre gatos, que eu não sei o nome, mas É o Apenas Cães de Saco de Gatos? eu acho que é isso. E aí ele explica quando o gato tá feliz, porque é muito diferente do cachorro. E eu, como nunca tive gato, eu não sabia quais eram as características físicas ali que para ele mostrar que tava feliz, que não tava... Quando ele fica ronronando, quando ele
A fofa. Quando ele fica com a unha assim. Então, são coisas que foram novidades pra mim. Então, foi interessante. Minha mãe, todo mundo viu lá em casa. Eu sempre tive Esse gato documentário. também. Eu gosto muito de gato, Eu sempre gosto gostei. de gato também. Não gostava. Eu mas nunca eu gostei, gosto. agora Porque eu é tô muito gostando. interessante um gato. É muito interessante, é muito diferente, cara. Quem só teve cachorro, você olha um gato, tipo, a primeira semana você fala, cara, esse gato me odeia e é isso. O gato é o que está mais próximo do humano logo depois do cão, né? Não, e é muito Na questão inteligente, da cara. evolução. E o gato é muito inteligente. Não, voltando ao assunto do início da nossa conversa, vários vídeos maravilhosos do Instagram de gato dando porrada em cachorro. Tipo, porrada engraçada, sabe? Tem um que eu Tipo, até postei fazendo aquelas outro coisas com dia. a pata, Cara, assim. é muito bom que ele, tipo, o gato pequenininho, tá deitado no meio de uma cama gigante. Aí o cachorro vai tentar dormir na cama dele, só que ele tem medo do gato. Aí ele vai de costas, assim, de ladinho, olhando. Aham. Aí o cachorro gigantesco, ele dorme metade fora da cama, metade dentro, só pra não acordar o gato, senão Não o gato vai bater atrapalhar. nele. O bacana dos animais, em geral, fora o humano, é que eles não têm noção de tamanho, né? Pra ele é só é energia. Se É a energia, energia isso aí. for mais forte, vai recuar. É verdade. Então, o tamanho em si não importa. Tanto é que você vai ver um pincher, chihuahua não metendo a porrada, mas indo botando pra cima de um Rottweiler. Agora, o que acontece? Na primeira porrada que tomar, ele... Caraca, isso aqui não dá pra mim, não. Aí não vai mais. Não tem o selo Iron Man, cara. Não tem o selo Iron Man, não. Melhor eu dar pra trás, isso aqui vai dar ruim pra mim. Mas enquanto isso não acontece, ele vai pra cima. Já vi isso acontecer várias vezes. Engraçado, cara. Lucão, maravilha. Agora sim, começando aqui pela Lara, a gente pode fazer um convite pra galera aqui assinar o podcast Cães e Pessoas. Isso aí, por favor, Cães e Pessoas, sempre trazendo uma estrela da família Werneck. Na semana que vem temos Tatá, mentira. Mas, galera, segue aí, Cães e Pessoas. Espero voltar mais vezes. Eu faço participações especiais aqui, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e com nossos convidados, principalmente hoje com meu primo, Lucas. E, primeira coisa, aquela, está solteiro. Segunda coisa, dá o seu Instagram pra galera te seguir. Porque, assim, claro. você você não tá mais ali, mas você tá ali, né? Claro, eu tô ali. Se quiser acompanhar meu lifestyle... Quiser mandar um like, um Convite negócio. pra atuação, filmes de primeira, vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite, foi ótimo o bate-papo aqui. E é isso, meu Instagram é lucascord, com demudo, e me sigam lá, vão acompanhar um pouquinho do meu estilo de vida. O Iron Man, se quiser fazer parceria, tá aí, que aí já não paga, né? Aí, cara. A inscrição. Qualquer coisa só, tamo aí. Marcas de esporte me patrocinem. Me não, patrocinem ele, pra mim não tem nada a ver. É isso aí, galera. Vamos fazer crescer o Cães de Pessoas. Se inscreva. Entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Vamos fazer essas pessoas que amam cães, que também amam as pessoas, se conectarem. Abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, Lucas. gente. Beijo. Valeu, obrigado, viu? Valeu.